Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Nossa primeira quinta-feira do mês de dezembro, eu tenho 5 estreias dos cinemas para comentar. 5, hein? E tem uma porção de coisas interessantes, viu? Nosso cardápio vai do novo Fantástica Fábrica de Chocolate até um filme brasileiro com uma história de um sequestro de avião. História real. Passando por um terror classificação 18 anos, filme de ação com muita pancadaria e até pela história dos pais de Jesus, contada de maneira cômica e em formato de musical. Bom, para saber mais sobre todas essas estreias e sobre as novidades nos cinemas a cada semana, além de bate-papos sobre a sétima arte com gente que tem o que dizer, você não precisa se inscrever no canal. Dá para fazer isso sem ser inscrito. Também não é obrigado a dar joinha em vídeo nenhum. Comentar? Também não. Mas se você fizer tudo isso, vai estar ajudando a gente a crescer e a te oferecer ainda mais conteúdo de cinema. E vai provar para todo mundo que pessoa bacana você é, que sabe recompensar, mesmo sem ser com dinheiro, quem faz um trabalho legal aqui no YouTube. Beleza? Então, sem mais demora, vamos à nossa primeira estreia, que é mais uma que se passa no fantástico universo da Fantástica Fábrica de Chocolate. Em Wonka, nós conhecemos o jovem Willy, que sonha em ver seus chocolates deliciosos na boca de todos em sua cidade, que já é conhecida pelos chocolates incríveis. Mas isso não vai ser tão fácil, com uma concorrência um tanto desleal. A primeira versão para o cinema de A Fantástica Fábrica de Chocolate é de 1971, 7 anos depois da publicação do livro que serve de base, escrito pelo britânico Roald Dahl, um ex-piloto de aviões de combate que lutou inclusive na Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar de ter se tornado um clássico da sessão da tarde para quem cresceu nos anos 70 e 80, o próprio Roald Dahl odiava esse filme. Isso porque ele mesmo tinha escrito um roteiro, mas ele foi quase todo modificado por outro roteirista a pedido do estúdio. A lista de coisas que o autor detestou no filme é longa e inclui a conversão da história em um musical, a ênfase mais no personagem do Willy Wonka do que no do garoto Charlie, o modo como Wonka assume o papel de figura paterna para o Charlie, a transformação de um personagem menor em vilão, a não escalação de Spike Milligan para o papel de Willy. Mas aí eu vou discordar. Pô, Roald Dahl, eu respeito todas essas suas discordâncias, mas deixa o Gene Wilder lá. Ele é um baita ator e um dos seres humanos mais engraçados que já existiram. Enfim, uma lista longa aí de desgostos para o escritor. E olha que ele nem viu o filme até o fim, hein? Imagina se tivesse visto. O horror dele foi tamanho que ele parou de assistir no meio e se recusou a vender os direitos do segundo livro. E acabou que esse filme de 1971 foi a única adaptação de A Fantástica Fábrica de Chocolate feita com o Roald Dahl ainda em vida, já que ele morreu em 1990. A versão de 2005, dirigida por Tim Burton e com Johnny Depp como Willy Wonka, é bem mais conhecida para as novas gerações. Para essa versão, os herdeiros do Roald Dahl tiveram um controle artístico total, o que talvez deixasse o escritor furioso mais uma vez, dessa vez com a própria família, já que mais uma vez o Willy Wonka aparece como protagonista. O que diria então desse novo filme que se chama Wonka? Talvez ele chorasse de raiva, mas se isso acontecesse, ele poderia enxugar as lágrimas com dólar. Pois se para a primeira versão ele cobrou $500 mil pelos direitos, o que hoje representaria 4 milhões de dólares, hoje em dia ele poderia cobrar tranquilamente uns 10 milhões. Mas eu sou capaz de apostar que ele pelo menos gostaria do ator conhecido, o escolhido, né? Que é o Timothée Chalamet, que é um dos grandes astros da geração abaixo de 30 anos. Um ator muito talentoso que vai ser visto mais uma vez em breve nos cinemas na segunda parte de Duna. Na disputa para o papel, ele venceu outro desses grandes astros jovens, o Homem-Aranha Tom Holland, que se não é tão talentoso quanto o rival, ganha no carisma. Mas quem ganhou o papel foi mesmo o Chalamet. O novo nome a ser eternizado como Wonka, que tem classificação indicativa 10 anos e a duração de 1 hora e 53 minutos. Da fantasia à realidade, dos chocolates que fazem voar
ao sujeito que queria botar um avião no chão. Ou melhor, na cabeça do Sarney. O sequestro do voo 375 conta uma história incrível e real que aconteceu no Brasil nos anos 80. A do homem cansado do caos econômico brasileiro da época e que resolve sequestrar um avião em pleno voo com o objetivo de derrubá-lo em Brasília para matar o presidente da República. Eu confesso que poucas vezes fiquei tão impressionado com um trailer de filme brasileiro quanto o sequestro do voo 375. Tecnicamente falando, lembra filme americano, o que é um baita elogio, principalmente por esse, tecnicamente falando, incluir acrobacias aéreas. Mas não só isso, tem a reconstituição de época também. No caso, 1988. Sim, porque houve um tempo, que muitos talvez não se lembrem, porque foi antes do 11 de setembro de 2001, em que a segurança de voo era muito mais frágil do que passaria a ser depois dos eventos que aconteceram nos Estados Unidos e que dispensam grandes apresentações, né? E quando eu digo segurança de voo, eu não me refiro à possibilidade de o avião cair, mas à possibilidade de alguém entrar armado na aeronave. Claro que eu não vou dar spoilers aqui, embora eu sempre diga que não existe spoiler em história que é real. Só que aí é que tá. É uma história real, mas ela é impressionante como ela é pouco conhecida, apesar de ser tão incrível, né? A direção do filme ficou a cargo de Marcos Baldini, mais conhecido pelas comédias como Uma Quase Dupla, com a Tata Werneck e o Cauã Raymond, e Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, com a Mônica Martelli e o Paulo Gustavo. Mas ele tem no currículo um drama, e baseado em fatos ainda, né, como esse novo filme dele agora, que é o Bruna Surfistinha. Mas o sequestro do voo 375 traz um novo nível de ambição. O elenco não é exatamente estrelado, mas está cheio de bons nomes, como o ótimo Danilo Grangeia, o Adriano Garibe e a Juliana Alves. O filme tem 1 hora e 42 minutos e a classificação indicativa é 14 anos. E sem perder mais tempo, vamos com mais uma estreia. É a terceira, não perca a conta. É algo que eu nunca pensei em ver. Um musical cômico sobre a história de Maria e José, os pais terrenos de Jesus. Estamos falando de Jornada para Belém. Veja bem, não que histórias religiosas precisem necessariamente ser sérias, sisudas ou tristes. Cabe a irreverência sem cair no desrespeito ou no mau gosto. Uma das comédias mais engraçadas de todos os tempos e um dos filmes mais brilhantes de todos os tempos, A Vida de Brian, é uma sátira ao cristianismo feita com muita inteligência. Tanto que o que não falta é cristão fã desse filme da turma do Monty Python. Até as últimas semanas da vida de Jesus, trágicas, né, já viraram musical, Jesus Cristo Superstar. Mas é sempre um terreno sensível, inclusive porque, ao invés de caminhar para frente, parece que a gente está caminhando para trás na questão da tolerância religiosa. Mas nesse caso de Jornada para Belém, nem se trata de qualquer desrespeito, até porque é uma produção da Affirm Films. Esse estúdio se especializou em filmes com temática cristã, sempre com produções baratas, mas lucrativas. A Affirm, que é uma subsidiária da Sony, faz sobretudo dramas, como Sempre ao Seu Lado, aquele do cachorro com Richard Gere. Mas tem uma produção variada também, com filmes de comédia, como Mamãe Operação Balada, terror, Remanescentes, bíblico, como Paulo, Apóstolo de Cristo, animações, como A Estrela de Belém, e até documentário, como Mostra-me o Pai. Jornada para Belém traz Antônio Bandeiras como astro solitário no papel do rei Herodes. Mas não é necessário mais do que isso. O apelo cristão já garante um público fiel. A duração é de 1 hora e 38 minutos e a classificação é 10 anos. Vamos agora com a quarta estreia da semana nos cinemas. E essa aqui é um filme de terror. Em Feriado Sangrento, os problemas começam depois de uma tragédia em um tumulto na Black Friday em uma pequena cidade. A partir dali, um assassino misterioso começa a aterrorizar o lugar. Em 2007, os diretores e amigos Quentin Tarantino e Robert Rodrigues conceberam o projeto Grindhouse, uma grande homenagem aos velhos cinemas que tiveram seu auge nos anos 60 e 70, antes de praticamente sumirem nos 80, que exibiam filmes de baixo orçamento, geralmente de terror, com algum sexo, muitas vezes em sessões duplas pelo preço de um ingresso barato.
Tarantino fez A Prova de Morte, Rodrigues fez Planeta Terror, eles chamaram alguns amigos para produzir trailers para 5 filmes falsos nessa mesma pegada podreira, aí embalaram tudo isso para exibir nos cinemas. O que deu terrivelmente errado. Ninguém entendeu muito bem a piada e pouquíssimos lugares exibiram os filmes do modo como eles foram planejados, com as tais sessões duplas, os 2 filmes juntos, e os trailers falsos também. Acontece que um desses amigos que dirigiu um desses trailers era Eli Roth. O trailer dele era para um filme chamado Thanksgiving. E sabe qual é o título em inglês do feriado sangrento? Pois é, Thanksgiving. Mas Roth, ele mesmo, um diretor de filmes podreira, como Cabana do Inferno e O Albergue 1 e 2, se apressou em dizer que esse filme não remete exatamente àquele trailer. Ele colocou do seguinte modo, abre aspas, vamos fingir que Thanksgiving é um filme de 1980 que era tão ofensivo que todas as cópias foram destruídas e todos os roteiros foram queimados. O diretor desapareceu, as pessoas que trabalharam no filme mudaram de nome e só o trailer sobreviveu. E aí, em 2023, alguém resolveu fazer uma refilmagem. Fecha aspas. Eu não preciso de mais do que isso. Para mim, já está ótimo. Feriado Sangrento tem duração de 1 hora e 42 minutos e atenção para a classificação indicativa, 18 anos. Se você não perdeu as contas, sabe que ainda tem uma estreia nos cinemas para a gente comentar aqui. A 5ª estreia. É o filme de ação O Silêncio da Vingança. Um homem vê seu filho morrer na véspera de Natal, vítima de uma bala perdida em um tiroteio entre gangues. Ele também fica gravemente ferido, mas sobrevive. E vai ser justamente em uma véspera de Natal que ele vai se vingar. O diretor de O Silêncio da Vingança é um veterano chinês de 77 anos chamado John Woo. Talvez os mais jovens perguntem, John Woo? Mas para quem já acompanhava cinema nos anos 90, especialmente o cinema de ação, esse nome significa muita coisa. Os mais hardcore já conheciam, no mínimo, os principais filmes chineses dele. Mas foi em 1993 que John Woo aportou em Hollywood com O Alvo, estrelado pelo astro belga Jean-Claude Van Damme. Foi o primeiro de seus 6 longas no cinema americano. Muitos vão dizer que o auge foi com A Outra Face, com Nicolas Cage e John Travolta. Outros vão dizer que foi Missão Impossível 2. Sempre com suas cenas de luta bem violentas e elaboradas, e com bandidos segurando 2 armas, ele ofereceu exatamente 10 anos de pancadarias a partir da capital mundial do cinema. E lá se vão exatamente 20 anos desde que ele foi embora de lá, depois de O Pagamento com Ben Affleck. Quer dizer, até agora, né? Porque O Silêncio da Vingança é a sua volta triunfal a Hollywood depois de um punhado de trabalhos na China. E ele volta mostrando que mesmo às portas dos 80 anos, ainda é capaz de se desafiar e de ousar. Sabe por que esse filme tem silêncio no título? Porque não tem um diálogo sequer. Todas as falas vêm de transmissões de rádio. Os outros sons são música e, claro, tiros e porradas. O Silêncio da Vingança tem 1 hora e 44 minutos de duração e a classificação indicativa é 16 anos. E eu vou embora, porque esse programa já está grande demais. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.